Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. É o mesmo texto que nós lemos na terça-feira, e nós vamos dar sequência e conclusão do assunto que comecei a falar na terça. Terça-feira eu falei sobre tempo de restauração. Hoje eu vou falar sobre tempo de restituição. Amém? Atos 3, versículo 19 e versículo 20. Tome sua Bíblia. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor, e envie Ele o Cristo, que já dantes vos foi indicado, Jesus. Amém? Diga comigo, Senhor, fala comigo. Amém. Podem sentar um pouquinho, queridos, por favor. Na terça-feira eu comecei a falar com os irmãos sobre tempo de restauração, com base nesse texto de Atos capítulo 3, versículo 19. Não deu tempo concluir. Eu quero dar sequência. Eu disse aos irmãos na terça-feira passada que esse texto é um trecho da pregação de Pedro. Quando ocorre o milagre da cura do coxo em Atos capítulo 3, e o coxo entra no templo saltando, glorificando a Deus, diz o texto bíblico, e Pedro e João são inquiridos acerca de como haviam operado aquele milagre. Pedro, então, cheio de autoridade do Espírito Santo, declara para as autoridades do templo de como o Senhor lhes dera autoridade para curar aquele enfermo. E capítulo 3 de Atos mostra para nós quando Pedro faz uma pregação reivindicando as profecias messiânicas, apresentando Jesus como o Messias prometido e que Israel, além de não reconhecer, rejeitou. E mais do que rejeitar, o matou. Pedro, entretanto, diz: a este Cristo a quem vós crucificastes e matastes, Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez Senhor e Cristo. Senhor e Cristo. Então Pedro, ao longo do capítulo 3, começa a dizer para eles, no versículo 17, de modo específico: eu bem sei que vocês fizeram isso por causa da vossa ignorância, porque vocês não reconheceram a Cristo, não sabiam que Ele é o Messias que havia sido prometido. Mas agora, pois, arrependei-vos e convertei-vos. A palavra arrependimento é metanoia, que é mudança de natureza, mudança de mentalidade, mudança na sua essência. Mas Pedro diz: não apenas se arrependam, se convertam. Tomem uma postura, passem por um processo de transformação. Aí no versículo 19, Pedro diz: se vocês se arrependerem e se converterem, virá tempo de refrigério. Bom, conversa com a pessoa do seu lado, fala com ele assim: não converse comigo agora, eu quero ouvir a pregação. Vocês estão num converseiro que está parecendo um feirão. Vocês, guardadas as exceções, por favor. Se vocês se converterem
virá tempo de refrigério. A palavra refrigério que Pedro utiliza aqui, eu disse aos irmãos terça-feira, significa literalmente pôr as coisas em ordem, trazer as coisas ao seu lugar de origem, à sua posição. O sentido literal da expressão é restaurar ou restituir, trazer de volta, devolver. A palavra grega é apokatastasis, que dá justamente a ideia de reposicionar, reorganizar. Na terça-feira eu falei aqui sobre Deus restaurando a tua honra. Falei sobre Deus restaurando a tua autoridade. E falei sobre Deus restaurando a tua saúde. Só quem recebe diz amém. Então diga comigo: Senhor, restaura a minha honra. Senhor, restaura a minha autoridade. Senhor, restaura a minha saúde. Aleluia, aleluia. Hoje, dando sequência, eu gostaria de falar, já que estamos falando de restituição, até para você compreender e separar uma pregação da outra quando for ouvir. Eu quero dar sequência falando de Deus restaurando, restituindo a tua casa, a tua família, o teu lar. Se o irmão observar a Bíblia Sagrada, vai perceber que a instituição da família foi estabelecida pelo próprio Deus em Gênesis capítulo de número 2, capítulo 3, quando ele decide formar a mulher para companheirismo a Adão, o primeiro homem, e a partir dali o Senhor diz para eles: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Quando a gente chega no Novo Testamento, Jesus inicia o seu ministério no ambiente de um casamento, transformando água em vinho, porque havia uma crise. Já preguei para os irmãos aqui, quando falei daquela série Superando as Adversidades da Vida, Superando as Crises da Vida. Todos os grandes homens de Deus nas Sagradas Escrituras tiveram crise no ambiente da família. Abraão, Jacó, Isaque, Moisés, Davi. Falei de Paulo, falei de outros que tiveram as mesmas crises no ambiente da família. Hoje eu quero destacar de um modo rápido a figura de Jó. Porque, como eu disse aos irmãos, a Bíblia apresenta o patriarca Jó como um homem íntegro e integral. Jó não é apenas um homem íntegro, ele é um homem completo, pleno. Todas as coisas na vida de Jó funcionavam com sincronia. Quando a Bíblia diz ele homem íntegro e reto, se você analisar, retidão e integridade são sinônimos. Então, quando fala de íntegro ali, é integralidade, pleno, completo, tudo funciona bem, e reto, íntegro, um homem honesto, puro no seu modo de viver. O casamento de Jó é um casamento a ser admirado. A Bíblia diz que todos que transitavam pela sua terra paravam na sua casa. Jó hospedava viajantes e comerciantes do seu tempo, amparava o aflito, socorria o necessitado. A sua mulher era vista como uma mulher da nobreza, de alta classe. Os seus filhos, respeitados, venerados, queridos. Jó exercia um sacerdócio familiar efetivo. Lendo o capítulo 1 do livro que leva o seu nome, a Bíblia diz
que ele oferecia sacrifícios, levantava altares pelos seus filhos, um altar para cada filho, para confessar os pecados dos seus filhos ao Senhor, não porque ele sabia que os seus filhos haviam pecado, mas pelo seu cuidado, para que, se porventura tivessem pecado no seu coração, o Senhor os perdoasse. É um ambiente plenamente saudável. De repente, Satanás deflagra contra Jó um ataque desmedido. Torpedos do inferno alcançam a casa de Jó, e num só golpe os seus 10 filhos morreram. O mensageiro chega e diz: os teus filhos estavam na casa do irmão mais velho, banqueteando. Veio do deserto um redemoinho que derrubou a casa, matou todos os teus filhos e os teus servos que estavam nela, e somente eu escapei para trazer-te a nova. A vida desmorona. Só um pai ou mãe que já perdeu um filho tem a noção do impacto do sofrimento de Jó, dimensionado por 10. De repente, no capítulo de número 2, Jó é flagrado por uma enfermidade sem diagnóstico. O seu corpo é coberto por tumores purulentos, até na sua boca havia tumores. Ele chega a dizer: o meu hálito se tornou repugnante à minha própria mulher. Em dado momento, Jó declara: eu busco aquela que alegrava a minha casa e já não a vejo. Ele está falando da esposa que teve que se afastar, porque não dava para suportar o seu estado de podridão, devorado pelos vermes, e ela sem o poder de fazer nada. A ciência moderna denomina a enfermidade que atingiu a Jó como furunculose estafilocócica generalizada. As cartilagens de Jó caem, possivelmente a orelha quebrou, o nariz quebrou, as unhas não existem, por isso ele se coça com caco. A família de Jó foi destruída, foi eliminada. Não há nada para que ou em que crer, em que esperar. Mas aquele que restitui estava vendo o processo. Aquele que restitui está vendo o teu processo. Aquele que restitui está vendo a tua casa. Aquele que restitui tem a habilidade de ouvir o silêncio. Os homens ouvem as palavras, os homens ouvem o gemido, Jeová ouve o silêncio. Quando você fala, você quer que os homens ouçam. Quando você se cala, você quer que Deus te ouça. Por isso eu vou te dar uma dica: provoca seu vizinho e diz para ele: fala menos. Quando você fala, você quer que os homens te ouçam. Quando você se cala, você quer que Deus te ouça. Aquele que restitui ouviu. E quando ele começa o processo de restauração na vida do patriarca, capítulo 42 de Jó, do versículo de número 10 até o versículo de número 13, o escritor vai declarando que enquanto Jó orava, o Senhor muda o seu cativeiro. Enquanto ele ora pelos seus amigos. E aí o versículo de número 12 diz que o Senhor abençoou a Jó. E ele chegou, versículo 13, ele teve 7 filhos e 3 filhas. E as suas meninas eram as mais belas de toda a terra. Se nós observarmos o plano espiritual de Satanás na terra, esse plano envolve atacar a família para quebrar a base da construção de Deus para a sociedade. Os nossos filhos sempre foram alvo de ataques espirituais. Por exemplo,
Quando Faraó quer destruir os hebreus, ele ordena que mate as crianças. A ideia não é eliminar os adultos, é matar as crianças. Quando Herodes quer eliminar o rei que havia nascido, ele manda matar os meninos de até 2 anos em toda a região de Belém. Deus, por sua vez, orienta Israel que quando chegasse na terra de Canaã, tomasse o cuidado de não oferecer a Moloque e a Baal os seus filhos, como era a prática comum dos cananeus. O Senhor tem um zelo tão grande pela nossa descendência, que no dia que Ele desistiu de eliminar a cidade de Nínive, Ele disse a Jonas: eu não poderia poupar uma cidade que há cerca de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Já ouvi alguém dizer que Nínive tinha 120 mil habitantes e que eles eram ignorantes e leigos e não sabiam sequer a diferença entre a mão direita e a mão esquerda. Um engano. Nínive era a capital da cultura do mundo antigo. A maior biblioteca do mundo antigo é a biblioteca do Cairo e a biblioteca de Nínive. Nínive tinha nos dias de Jonas cerca de 600 mil habitantes. Quando Jeová fala de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, Ele está falando das crianças de Nínive. Ele poupa Nínive por causa das crianças. Isaías capítulo 65, versículo 23, só quem é pai e mãe vai entender, e se não der glória merece uma carreira. O Senhor Jeová diz assim: vós não tereis os vossos filhos para a calamidade, porque os vossos filhos são a herança dos benditos do Senhor. Aleluia. Só quem é pai e mãe, diga comigo: os meus filhos não são filhos para perturbação, eles são a herança bendita do Senhor. Aleluia. Eu quero declarar nesta noite uma palavra profética, que os nossos filhos não serão presas de Satanás. Não. A legalização do aborto não vai prevalecer nessa nação, porque há nessa nação uma igreja que ora, que clama, que se posiciona e que profetiza. A nossa descendência é bendita na terra. Aleluia. Agora diga comigo: Senhor, abençoa a minha casa. Segundo lugar, tempo de refrigério é tempo de restituição. E eu já declarei que o Senhor vai restaurar a tua honra. Já declarei na palavra profética que o Senhor vai restaurar a tua autoridade. Já declarei que Ele vai restaurar a tua saúde. Já declarei que Ele vai restituir e restaurar a tua casa e a tua família. Mas eu quero declarar: Deus vai restituir as tuas finanças. Ele vai restituir a tua vida financeira. Porque Deus é aquele que abençoa os seus servos e aqueles que nele esperam. Que é que Deus tem a ver com finanças, pastor? Deus está pouco se lixando para a minha vida financeira. Engano seu. Das 36 parábolas que Jesus narrou, 17 delas ele cita dinheiro e economia como plano de partida da sua parábola e do seu pensamento. Deus tem interesse em tua situação financeira e econômica, sim. Aliás, aprende isso:
Deus tem interesse e Satanás está atento a ela. É tanto que o primeiro ataque do diabo contra Jó foi contra a sua economia, contra as suas posses. Ele tinha 7.000 ovelhas que foram destruídas por uma hecatombe. Jó tinha 3.000 camelos que foram roubados pelos caldeus. Ele tinha juntas de bois que foram levados pelos sabeus. A vida financeira de Jó foi alvo de ataque maligno. Mas quando o Senhor decide restaurar Jó, o texto diz: o Senhor virou o cativeiro de Jó. Diga comigo: o Senhor virou o cativeiro de Jó. Diga comigo: o Senhor está virando o meu cativeiro. Repete: o Senhor está virando o meu cativeiro. As sagradas escrituras dizem, pode aplaudir, pode louvar. As sagradas escrituras dizem no versículo 11 de Jó 42, que vieram a ele os seus irmãos, todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quanto antes o conheceram e comeram na sua casa, e condoeram-se dele, e o consolaram de todo o mal que lhe havia ocorrido. E cada um deles lhe trouxe uma peça de ouro, e uma peça de dinheiro, e pendente de ouro e de prata. Aí o versículo de número 12 diz: e o Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro, de modo que ele teve o dobro de tudo o que possuía. Tem um hábito da igreja brasileira que me permita corrigir, sem passar a lixa em ninguém. Mas eu já vi gente dizendo: declare agora, Satanás, me devolva o que você me roubou. Preste atenção, o que Satanás lhe roubou não lhe serve de volta. Deus não precisa da mão de Satanás para lhe abençoar. O Senhor vai te restituir, porque Ele é dono do ouro e da prata. A Bíblia Sagrada diz que Ele é quem dá a bênção que enriquece e não acrescenta dores. É tempo de prosperar. Vou repetir porque só 5 irmãos entenderam. É tempo de prosperar. O Senhor estendeu uma nuvem sobre o Brasil. Fala sério. O Senhor estendeu uma nuvem sobre o Brasil. Deixa eu te falar uma coisa, algo que o Senhor me disse esta semana. Em todas as épocas da história, Deus atuou em favor de uma nação. Em todas as épocas da história, Deus fez uma nação se destacar no mundo habitado. Já foi a Assíria, já foi a Síria, já foi o Egito, já foi Babilônia, já foi a Grécia, já foi Roma, já foi a Inglaterra, já foi a Alemanha, já foram o Canadá, já foi o Canadá, já foram os Estados Unidos da América. E o que o Senhor me disse essa semana enquanto eu orava foi: esta é a hora do Brasil. Esta é a hora do Brasil. A minha alma descansou, porque não vai acontecer nesse país o que alguns desejam. Deus tem um plano com esta nação, e eu repito, Ele me disse: esta é a hora do Brasil. Tempo de restituição. Tempo de restituição. Há uma bênção de Deus cobrindo a sua vida, há uma bênção de Deus cobrindo a sua casa, há uma bênção de Deus derramada sobre a sua alma. Levanta a mão e recebe. Há uma bênção sobre os seus negócios, há uma bênção sobre a sua empresa, há uma bênção sobre a sua casa. Chuva do céu, bênção
bênçãos, fontes superiores e fontes inferiores se abrem em favor daqueles que temem ao Senhor. É tempo de restituição. Isso não está relacionado à política, isso não está relacionado a candidato A ou B, é uma decisão divina, é uma questão da soberania divina. Deus tem uma aliança com esta nação, e este tempo é o tempo que Deus vai fazer o Brasil florescer, para impactar o mundo, para impactar a terra. Receba esta palavra. De restituição. Deus vai restaurar as tuas finanças. Olha para o seu vizinho e diz para ele: olhe bem para mim. Diz para o seu vizinho: olhe bem para mim, porque Deus vai me abençoar muito. Já termino. Deus vai te restituir algo que ninguém pode. É tempo de restituição. Ele vai te restituir o tempo. Vou repetir: Deus vai te restituir o tempo. Deus vai te restituir o tempo. Deus vai te restituir o tempo. Como é que ele vai restituir tempo, pastor? Pergunta para ele, eu só sei que ele vai. Joel capítulo de número 2, versículo de número 21 a seguir. O Senhor está falando com o povo de Judá. E quando ele fala com o povo de Judá, ele diz: as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite, e eu vos restituirei o tempo que foi consumido no tempo da crise. Aleluia! Você vai rejuvenescer, a sua força vai ser renovada, o seu ânimo vai ser renovado, a sua expectativa vai ser renovada, a sua visão vai ser renovada. Deus vai te restituir o tempo. Isaías vai na casa do rei Ezequias, e quando chega lá, o profeta diz ao rei: põe a tua casa em ordem, porque tu certamente morrerás, e desse leito não sairás. Isaías 38. O profeta vira as costas e sai da casa do rei. Enquanto o profeta vai saindo, o rei vira na cama e olha para a parede e começa a chorar. E ele diz: ó Senhor, lembra-te do tempo que eu tenho andado na tua presença. Quando Ezequias ora, Isaías ainda está no pátio do palácio, e o Senhor diz: volta e diz para ele que eu estou restituindo o tempo, e eu vou dar a ele mais 15 anos de vida. E quando ele te pedir um sinal, diz que eu estou fazendo a luz do sol regredir 40 graus. Aquele que dá vida e aquele que estabeleceu dias e noites, aquele que estabeleceu as estações, aquele que estabeleceu o sol e a chuva, é aquele que determina o tempo sobre a tua vida. E ele está te dizendo: estou te renovando as forças. Deus é Deus de novos começos e de novas oportunidades. Aleluia. Quando Davi assume o trono em Israel, Davi faz algo que nenhum rei antigo fazia. Era normal os reis procurarem os familiares da dinastia anterior para matar, para não correr risco de que nenhum descendente
da dinastia anterior lhe usurpasse o trono. Mas agora Davi manda buscar algum descendente de Saul. E os homens de Davi fazem uma inspeção em todo o território de Israel. De repente chega uma mensagem para Davi e diz assim: eu encontrei um descendente de Saul. Na verdade é filho de Jonatas. Mas o rei não vai querer no palácio. Mas por que não? Porque ele é paralítico dos 2 pés. Como? Quando houve guerra e a sua ama, a sua babá, tentou fugir com ele, no desespero, deixou a criança ali cair dos braços e os seus pés se quebraram, de modo que ele não anda. E Davi pergunta: qual é o nome dele? E alguém diz: o nome dele é Mefibosete. Onde ele mora? Mora na terra da miséria. Mora na terra de Lodebar, escondido de tudo e de todos. Davi diz: envia a carruagem. Imagina como ficou Lodebar quando aparece do ermo uma carruagem real. A poeira levanta e a carruagem do rei entra na aldeia de Lodebar, onde só haviam miseráveis, empobrecidos, abandonados e esquecidos. E a carruagem para na porta do casebre, onde está Mefibosete, e um representante do rei desce e diz: é aqui que mora Mefibosete. E o medo e o susto de seu rei mandando exterminar o último sobrevivente. E o representante do rei olha para alguém ao chão, que sequer consegue levantar, e diz: vem, porque o rei mandou te chamar. Quando Mefibosete chega no palácio, Davi diz: eu estou te restituindo todas as terras do teu avô, estou te restituindo as terras do teu pai, estou te restituindo lugar no palácio, e estou te restituindo lugar na mesa do rei. Só quem entendeu vai dar glória. Olha o que Davi diz: eu estou restituindo as terras do teu avô, eu estou te restituindo as terras do teu pai, e estou te restituindo lugar no palácio, e estou te restituindo lugar na mesa do rei. Eu vou repetir para ver se você entende. Deus vai te restituir aquilo que o teu avô perdeu na sua incredulidade. Deus vai te restituir aquilo que o teu pai perdeu na sua ignorância. Deus vai te restituir o lugar de honra no palácio, e Deus vai te dar lugar na mesa. O tempo será restituído. O tempo será restituído, aleluia. Aquele tempo que você acha que foi perdido, não valeu a pena, fui enganado, fui enrolado, a vida me surpreendeu, mentiram para mim, me disseram que era uma coisa e foi outra, compraram e não pagaram. Pastor, eu estou quebrado, eu estou falido, não tem como recuperar. Olha para mim, não tinha. Hoje o Espírito de Deus te dá uma palavra de milagre, e vai haver restituição. Arrependei-vos e convertei-vos, e virá o tempo do refrigério. Preste atenção, para Deus não há passado nem futuro, você sabia disso? Para Deus só existe o eterno presente. O profeta Isaías diz que Deus conhece o final das coisas antes que elas comecem. É por isso que Ele pode te conduzir na história e no tempo e te surpreender. As pessoas que não conhecem o futuro, porque nenhum homem conhece, dizem a você: não tem mais jeito, acabou, desiste, vira a página.
Jeová, que já viu o futuro, está dizendo: continua caminhando, porque eu já vi o final da história, eu sei o resultado, eu sei o que eu posso fazer em teu favor. Haverá restituição do tempo. Coloque a sua mão assim acima da sua cabeça. Diga comigo: Senhor, eu recebo renovação da minha energia. Eu recebo renovação da minha força. Eu recebo renovação da minha esperança. Agora estenda a sua mão assim ao céu e diga comigo: eu declaro tudo aquilo que rouba a minha energia e a minha expectativa, eu repreendo em nome de Jesus. Quarto lugar, e eu termino. Deus vai restituir em nós a imagem de Cristo. O maior milagre que eu e você viveremos nesse tempo é a restituição da imagem de Cristo em nós. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O pecado deturpou essa imagem, deteriorou, de modo que o homem é deformado por conta do pecado. Mas quando Jesus está na cruz do Calvário, Ele não está apenas dando a sua vida para que haja perdão, Ele está dando a sua vida para que haja redenção. E na redenção, Ele resgata em nós a imagem que foi destruída pelo pecado. O apóstolo Paulo fala disso quando escreve aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 19, diz: meus filhinhos, por quem novamente sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Paulo está dizendo que a função de um pastor, enquanto ministra a palavra e ensina a igreja as verdades do Evangelho, Paulo chama isso de dar à luz, sentir dores de parto. Para quê? Para que Cristo seja gerado no interior de cada crente. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo de número 1, escreve que Cristo Jesus nos fez participantes da natureza divina. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, Paulo diz: porque aos que dantes conheceu, a estes também predestinou, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou, a fim de que eles sejam a imagem do primogênito Filho de Deus. Paulo está dizendo que a operação do Espírito Santo é gerar em nós a natureza, a imagem, a semelhança do Filho de Deus. Não, você não entendeu. O Espírito Santo está trabalhando em você, o Espírito Santo está trabalhando em mim, para nos tornar parecidos com Jesus. O plano divino é que a imagem de Deus seja resgatada em nós. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, Paulo diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como espelho a imagem do Senhor Jesus,
e somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É interessante que a palavra imagem ali é eikon, e dá a ideia de ser parecido com. O conceito ali é de DNA. O conceito ali é de semelhança. Estamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem. Diga comigo, na mesma imagem. O que significa isso? Parecidos com Ele. A palavra transformar ali é metamorfos, mudar de forma para tornar-se semelhante ao outro. Ou seja, o Senhor deseja que a sua igreja seja a imagem do céu. O plano divino é que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós. Por isso que essa transformação é interior. Porque o desejo de Deus é que você chegue na empresa amanhã, no colégio, na faculdade, nas ruas da cidade, e as pessoas olhando para você, vejam Deus em você. A imagem de Cristo restaurada em nós, a imagem de Cristo resplandecendo em nós. Lembro-me de quando Sadhu Sundar Singh, conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos, foi orar por uma senhora nobre em Londres. Quando ele chegou na casa, no palácio da senhora, e foi atendido no portão, a empregada disse: o seu nome? E ele disse: meu nome é Sadhu Sundar Singh. A mulher fechou o portão, pediu licença e foi à sua senhora e disse: aí fora tem um homem que veio orar pela senhora. E a senhora perguntou qual é o nome dele. A empregada disse: eu não sei falar, mas se ele não for o próprio Cristo, é irmão dele, porque parece demais. O mundo precisa ver Jesus em nós. Quando o mundo olha para nós, o que eles veem? Pedro e João, à porta do templo chamada Formosa, quando o paralítico pede uma esmola, eles dizem: olha para nós. Pergunte ao seu vizinho: o que o mundo vê em você? O que o mundo vê em você? O Senhor quer restituir a imagem de Deus em nós. Filipenses capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Paulo diz que em Cristo habitava toda a plenitude de Deus. Plenitude ali é pleroma, que significa literalmente encher com. Ou seja, Cristo era totalmente cheio da essência de Deus, cheio da natureza de Deus. Como? Ele é Deus. O que o Espírito de Deus quer é colocar em nós a natureza de Cristo. Pau que nasce torto, morre torto. Você não é madeira. Eu nasci assim, assim vou morrer, de jeito nenhum. Você nasceu no máximo com 50, 55 centímetros e já tem 1,90 m. Então você não morre como nasceu, seja transformado. Ah, pastor, mas as experiências da vida me endureceram. Presta atenção, as experiências da vida não endurecem, as experiências da vida quebrantam, geram resistência, mas constroem flexibilidade. Deus quer se manifestar em mim e em você. Deus quer se manifestar na nossa vida e através dela. O mundo precisa olhar para nós e ver que a igreja representa Cristo. Temo com muito zelo no meu coração que a igreja esteja desaprendendo a representar o reino de Deus. Temo
Temo que o mundo esteja tão arraigado em nós que o céu já não esteja em nossa memória. Temo que os homens se tornem tão importantes para nós que Deus perca o seu lugar na nossa vida. Temo que o reino dos homens seja tão gritante em nós que o reino de Deus já não nos chame mais atenção. Mas se estamos falando de restituição, a imagem de Deus será restituída em nós. Eu peço ao Senhor que amanhã, quando você estiver chegando no trabalho, alguém lhe pergunte: o que foi que te aconteceu? Você está diferente. Eu peço ao Senhor que quando chegar em casa hoje à noite, o teu marido olhe para a senhora e diga: mas o que você tem? O que aconteceu na igreja? Você está leve? Porque o Espírito de Deus vai gerar em nós, vai restituir em nós a imagem do Senhor. Fica de pé por gentileza, em nome de Jesus. Olha para o irmão que está do seu lado, dá uma olhadinha para ele direitinho e faz assim: você se parece com Cristo. Lembra dos 3 rapazes na fornalha? Lembra dos 3 rapazes na fornalha? Eles estão caminhando, quem jogou eles na fornalha morreu, sapecado pela temperatura. Eles estão caminhando dentro da fornalha e o rei dá uma olhada e diz: não foram jogados 3? Sim, ó rei. Mas eu vejo 4. E o 4 tem a aparência do Filho de Deus. Ei! Enquanto o mundo não ver Cristo em nós, nós estamos fora do lugar. Enquanto o mundo não ver Cristo em nós, nós estamos fora do lugar. O mundo precisa respeitar a nossa chegada, não pelos títulos ou pela posição social, porque a presença de Deus em nós estabelece reverência. Então você vai orar comigo. Deus vai restaurar a tua casa. Deus vai restaurar as tuas finanças. Deus vai te restituir o tempo. Mas acima de tudo diz para o Senhor: restitui em mim a imagem de Deus. Me faz parecido com Jesus. Me faz parecido com Deus. Eu quero agir como Ele agiria. Eu quero reagir como Ele reagiria. Esta igreja é do Senhor. Sua esposa tem que olhar para você e dizer: meu marido está diferente. Tua mulher, teu marido tem que olhar para você, irmã, e dizer assim: alguma coisa está acontecendo com ela, está mudando. O Espírito Santo operando transformação, o Espírito Santo operando mudança, gerando a natureza de Cristo. Como é? Desculpa o termo, que os caras andaram com Jesus 3 anos e meio, e quando encontram com Ele um domingo pela manhã, caminham com Ele até Emaús e não o reconhecem. 8 quilômetros, uma viagem que começou de manhã e só terminou de noite, porque quando Jesus chega em Emaús já é noite, por isso eles chamam Jesus para pousar. Eu só posso acreditar que houve algumas paradas na viagem, para Jesus dar algumas aulas práticas para eles, transformar o chão em lousa e desenhar. E eles não o reconheceram.
Lucas diz que os seus olhos estavam como que fechados, como que com escamas. Você já parou para analisar que pode ser que Jesus tenha sentado do teu lado hoje em algum lugar e você não percebeu? Você já parou para analisar que Jesus pode ter entrado na tua loja essa semana e conversou contigo e você nem percebeu? Você já parou para analisar que essa pessoa que Deus colocou do teu lado pode ser um representante direto do céu para ser agente de cura, agente de milagre na sua vida, e você não percebeu essa pessoa? Feira de Santana precisa ser impactada por uma igreja que se parece com Cristo. E isto vai começar aqui. Isto começa na minha vida e na sua vida. Isso começa em nós. Essa cidade não é dos demônios. As potestades e principados malignos não poderão comandar essa cidade se a igreja se posicionar, se a igreja entender: eu sou a imagem de Deus nas ruas dessa cidade. Ore comigo e diga: Senhor, restitui em mim a imagem de Deus. Restitui em mim a imagem de Deus. Senhor, restitui em mim a imagem de Deus. Restitui em nós a imagem de Deus. Aqueles que estão em casa adorando ao Senhor com a gente através do culto online, alcança-os com a tua glória nesta noite, Senhor. Restitui em nós a imagem de Deus. Estende sua mão em direção à pessoa que está do seu lado, ou estende a sua mão para os céus, não sei, estende a sua mão e ministra sobre ele agora, e diz: Senhor, restitui no meu irmão a imagem de Deus, restitui na minha irmã a imagem de Deus. Não deixa Satanás deformar-nos, não deixa o inimigo nos tornar desparecidos com Deus. Não deixa que nada interfira nessa transformação. É hora de começar a mudança em nós. Começa agora, Espírito de Deus.